em Hebreus capítulo 9, verso 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. A palavra de Deus nos diz que o sacrifício de Cristo é suficiente para tratar o nosso pecado. O sacrifício de Cristo é totalmente suficiente. Em Hebreus capítulo 9, o verso 26, ali está dito que Jesus se manifestou uma única vez para aniquilar, consumir totalmente o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O sacrifício de Cristo, tem este poder de consumir totalmente o nosso pecado e também os nossos pecados. O sacrifício de Cristo é a única solução de Deus para o nosso pecado. O sacrifício de Jesus Cristo tem o poder de consumir totalmente o nosso pecado. Se Cristo crucificado não for a única alternativa para tratar o pecador, o pecado e seus traumas provenientes do pecado, então o sacrifício de Cristo foi totalmente desnecessário. Vivemos uma época parecida com a do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 6, verso 14. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. O profeta Jeremias diz acerca daqueles que ensinam o povo. Também se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. O que Deus está nos dizendo aqui? Deus está nos dizendo que eles tratam dos ferimentos do povo como se fossem uma coisa sem importância e dizem: vai tudo bem, quando na verdade não vai tudo bem. Se você pratica o pecado, fica evidente que no seu interior existe uma natureza pecaminosa. Então, não está tudo bem. Se o pecado está habitando no nosso interior, não está tudo bem. Tem que morrer em Cristo para ser livre dessa natureza pecadora e também da prática do pecado. É imperioso, é preciso morrer, tem que morrer em Cristo
para ser livre dessa velha natureza pecadora e também da prática do pecado. A legítima pregação do Evangelho se concentra no anúncio da nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. A poderosa mensagem do Evangelho está contida nesse tópico principal. Morremos e ressuscitamos em Cristo, e agora Cristo é a nossa vida. Romanos capítulo 6, verso 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados, mergulhados, imersos, afundados, identificados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, identificados na sua morte? Romanos capítulo 6, verso 3. Este texto está falando da crucificação de Cristo e da nossa crucificação com Cristo. Fomos colocados em Jesus e com Jesus na morte que ele morreu. Se o pecador foi colocado por meio do corpo de Cristo na morte, o que ele é? Ele é morto. Ele é um morto também. Sem a morte não existe libertação real do pecado, nem a vida de Deus em nós. 1 Coríntios capítulo 15, verso 36. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Insensato, o que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 36. É uma insensatez, segundo o apóstolo Paulo, ele está dizendo, é uma insensatez mesmo insistir num cristianismo sem morte. Se você não creu sua morte com Cristo para o pecado, o seu cristianismo é falso e totalmente frívolo. A pessoa que não pode afirmar com toda a convicção que está morta com Cristo, em Cristo, e que Cristo é a sua vida, é insensata e está envolvida numa religião desajuizada e totalmente inútil, frívola. Dizer-se salvo sem considerar o fato da nossa morte com Cristo para o pecado é insensatez. Jeremias capítulo 8, verso 22 e depois capítulo 46, verso 11. Porventura não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? A palavra de Deus nos diz, em Jeremias capítulo 8, verso 22,
e capítulo 46, verso 11. Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Eis que não há cura para ti. Essa cura aqui tem a ver com a libertação do pecado. Precisamos ser curados do nosso pecado totalmente. Por que não houve cura? Será que não há cura para o pecado? Será que não tem jeito para o pecado? Será que o pecado é algo incurável em nós? Tem jeito sim. A cura infalível para o pecado é o sacrifício de Cristo. Mas por que não se realizou a cura do povo? Porque o povo estava buscando remédios, mas não o remédio de Deus. Só Deus tem o remédio para o pecado. O remédio de Deus para o pecado é o sacrifício suficiente de Cristo na cruz. O sacrifício de Cristo na cruz tem o poder de consumir os nossos pecados, o nosso pecado e também a nossa natureza pecaminosa. O sacrifício de Cristo tem o poder de consumir totalmente o nosso pecado, com natureza e tudo. Deus diz: eu curarei as vossas rebeliões. Jeremias capítulo 3, verso 22. Eu mesmo os curarei da sua obstinação para o mal. Jesus Cristo, Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curados. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Jeremias capítulo 17, verso 14. Não queremos uma cura superficial que nos torna religiosos arrogantes e distanciados da comunhão com Deus. Queremos uma cura profunda, real e libertadora. Uma cura que nos traga verdadeira libertação do pecado e a vida abundante de Cristo em nós. Esta cura só Deus tem para nos oferecer. E a cura que Deus tem para nos oferecer é esta: a nossa morte e ressurreição em Cristo. Tudo o que precisamos é crer a nossa morte com Cristo e crer com uma fé que o próprio Deus nos fornece pela graça
por meio da sua palavra. Creia na palavra de Deus, que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo. E experimente a cura do pecado. Seja curado do pecado pelo sacrifício suficiente de Jesus Cristo.